Vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Neste domingo, deixamos de considerar ou de refletir sobre a segunda vinda de Jesus no final dos tempos, para direcionar o nosso olhar para a chegada do Messias esperado pelo povo judeu. Vamos então, nesta homilia de hoje, contextualizar a expectativa do povo judeu com a vinda do Messias. E depois podemos entender como que essa expectativa do povo judeu dá para nós o tom de como deveríamos viver esses dias que antecedem o Santo Natal. A nossa expectativa no Advento, nesse período segundo do Advento, precisa ser iluminada pela expectativa que o povo judeu tinha com a vinda do Messias. Por isso vai ser o nosso caminho de reflexão. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, Deus pouco a pouco vai se dando a conhecer e dando a conhecer a sua vontade a um povo que por Ele mesmo foi escolhido, a partir de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se revela a Abraão e promete: tereis descendência numerosa como as estrelas do céu. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. Esses mesmos que depois terminam no Egito, são libertados por Moisés, atravessam o Mar Vermelho, caminham no deserto em direção à terra prometida, até que chegue à terra prometida, o sistema muda para a monarquia e tem Davi, o seu grande rei. Repetidas vezes Deus revelou ao povo a necessidade de esperar um Salvador que iria instaurar a paz. Podemos falar, portanto, que eles tinham uma esperança de salvação. Os israelitas viviam dessa esperança de salvação. E essa expectativa de salvação, ela fica ainda mais evidente quando o povo experimenta o exílio e passa a ser governado por outros povos, como os persas, como os babilônicos, e experimentando o exílio, experimenta a privação do culto e experimenta a escravidão. Esse povo então que teve o auge em Davi, em Salomão um tempo de paz, mas depois os reis foram se distanciando de Deus e foi caindo na idolatria, o reino se divide, tendo duas grandes capitais, Samaria e Jerusalém. A parcela do povo que ficou em Samaria rapidamente foi assumindo o convívio com outros povos, outras culturas, assumindo também uma religiosidade idolátrica, politeísta, e o povo que ficou em Jerusalém ainda teve um esforço maior de fidelidade, e desse povo restou uma pequena porção que chega ao tempo de Jesus. Bem, diante desse cenário, eles possuíam um pensamento um pouco abstrato. Essa é uma ponderação importante. A forma do israelita pensar era sempre muito concreta. Por isso era difícil eles entenderem a submissão a Deus, visando uma perfeição humana que viesse a refletir a imagem de Deus em nós. Isso era muito abstrato para aquele povo naquele momento histórico. E este é o motivo pelo qual o anúncio que vemos de Deus no Antigo Testamento para o palestino, ele sempre ser relacionado à colheita, à ausência de guerra. Essa era a forma de Deus manifestar a sua proteção, a sua bondade, o seu amor, o seu cuidado, né? A sua graça
a esse povo: ausência de guerra, abundância de colheita. Salvação, portanto, ou ser abençoado para esse povo, coincidia com não ter guerra, não ser escravo, poder plantar e colher. Esse era o entendimento de proteção de Deus. E aí entendemos, hoje, vermos tantos discursos, tantas pregações ditas cristãs, propondo abundância na terra, propondo prosperidade, porque esse era o modo do israelita entender a bênção de Deus. Mas esse é o caminho. Precisamos entender que Deus vai se revelando gradativamente ao seu povo. E quando Jesus se encarna, então tem a plenitude da revelação. E isso deveria ser bem entendido e bem claro, e não repercutir apenas um discurso do Antigo Testamento. Bem, mas isso era só um parênteses. Salvação se dá para eles em uma vida social perfeita, ou abundante, tranquila, a partir de uma monarquia justa. Valorizavam muito o aspecto comunitário. Então não era a salvação para mim, era a salvação para o meu povo, a salvação para a minha família, para a minha linhagem. Então, essa ideia do comunitário era sempre muito forte. E o aspecto da monarquia também era muito forte. Por quê? Porque o auge do povo foi o tempo de Davi, o tempo de Salomão. No imaginário deles, então, o Messias viria e iria instaurar uma monarquia. A promessa em 2 Samuel, capítulo 7, versículo ali do 10 em diante, já fala da descendência de Davi, virá aquele que vai instaurar o reino, que vai conceder uma paz permanente. Logo, o entendimento é o quê? Descendentes de Davi, Davi é o grande rei. Então, a salvação virá por uma monarquia de um descendente de Davi. Esse era o entendimento. O Messias, imagem de um rei ungido da descendência de Davi. E esse rei, a expectativa por esse Messias ficou ainda mais acentuado nesse tempo de exílio, quando eles olhavam e não viam mais soluções humanas. Se olhavam e não via mais soluções humanas, a solução tinha que vir de Deus. Deus tinha que enviar o Messias para salvar o povo de Deus. No início da monarquia davídica, cada rei era considerado um salvador enviado por Deus. Por isso todos eles eram ungidos. Mas no tempo em que Jesus nasce, já estava perdido grande parte dessa esperança que o povo tinha no Messias. O exílio não durou anos, nem décadas, durou séculos. 500 anos de exílio. Como manter a esperança de salvação durante 500 anos? Nós, por vezes, não conseguimos esperar 1 mês, 2 meses. Já precisamos de terapia. O povo aguardou 500 anos até que a promessa fosse cumprida. E quero dizer, embora eles ainda guardavam a esperança, porque outras profecias foram acontecendo ao longo do Antigo Testamento, mas era uma coisa distante que demorava muito. E além disso, depois de Salomão, tiveram reis ungidos que não foram justos, que não foram bons reis. Tudo isso colaborava para que essa esperança e essa expectativa fosse se enfraquecendo ao longo do tempo.
a própria impossibilidade do culto durante tanto tempo também fez enfraquecer a própria esperança e expectativa. Mas em meio a tanto sofrimento, o povo não tinha em que se prender se não fosse nessa esperança e expectativa, mesmo que ela estivesse mais enfraquecida. Era aquilo que motivava as pessoas a viverem. Apenas o Messias poderia salvar o reino da injustiça interna e externa. Pensavam o Messias como um homem forte, quase que detentor de poder sobre-humano, e por isso as ações de Jesus impactaram a muitos e reacenderam a esperança do Messias. Veja, agora um homem que começa a ensinar e ensina com autoridade, multidões param para ouvir. O que ouvimos no Evangelho de hoje? Mortos ressuscitam, cegos enxergam, surdos escutam. Esse homem, quem sabe, será que ele é o Messias? Quantos queriam saber sobre Jesus? O próprio Jesus pergunta: o que dizem de mim? Quem dizem que eu sou? Só Pedro responde corretamente. Se percebermos a expectativa de uma monarquia e de um rei, podemos lembrar da entrada de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos. Para nós, domingo de Ramos, aquela entrada triunfal: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei de Israel. O rei, a entrada em Jerusalém reflete a expectativa de um Messias que vai ser rei. Às vezes vivemos tantas coisas na liturgia e não fazemos as conexões, não fazemos as ligações do que a liturgia vai tentando nos inserir, da palavra, da história da salvação, da doutrina. Bem, embora tenha sido longo a introdução, aqui apenas algumas ideias. Isso aqui levaria um curso para poder falar da história da salvação e desse caminho. Mas com essas poucas ideias, tentemos ter presente a expectativa da vinda do Messias, a necessidade de que esse Messias não tardasse mais. A música vigia esperando a aurora. Alguém que está acordado, ansioso para que o dia comece. É a expectativa do povo. A música também tenta nos inserir na expectativa. O espírito litúrgico desse domingo e do próximo domingo, então, nos insere nessa expectativa do povo pela vinda do Messias, descendente de Davi. Por isso, Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Lembra do texto? Né? Eu era adolescente, mas meu Deus do céu, que texto chato, né? Sentido nenhum, esse monte de nome estranho, né? Mas Mateus escreve o seu evangelho destinado ao povo judeu. Importava que Mateus mostrasse que Jesus é o Messias esperado, logo que ele é descendente de Davi. Esse é o motivo do texto, o primeiro capítulo de Mateus. Então vem de José, casado com Maria, mas desde José até Davi, e depois de Davi até Abraão. Então Jesus é descendente de Davi, nele se cumpre a profecia de Samuel. Bem, mas o cristianismo implementou uma importante mudança na concepção judaica do Messias. Embora, repito,
Muitas pregações que ouvimos por aí parece que não entenderam que houve um Messias, que ele já chegou, e chegou trazendo um novo entendimento. O cristianismo traz esse novo entendimento, não um Messias político, não um rei, não um homem que vai governar com exército, um Messias espiritual, e com ele não mais apenas uma vida terrena, boa, abundante e próspera, porque nem sempre isso acontece. Como que você prega a prosperidade na terra, se nem todos experimentam essa prosperidade na terra? A vida não é fácil para a maioria de nós, e mesmo pessoas que experimentem uma prosperidade terrena, também não estão privadas das dores, das dificuldades, dos sofrimentos. Então, o Messias, esse Messias espiritual, ele então agora propõe uma eternidade feliz. E você quer ser então discípulo desse Messias? Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Olha que diferença o discurso do Antigo para o Novo Testamento, mas Deus vem se revelando gradativamente. A plenitude da revelação não está no Antigo, está no Novo Testamento. Claro que todo é um caminho feito pelo mesmo Deus, um mesmo caminho de revelação, mas que vai sendo desenvolvido, amadurecido. A ideia que se tem de um Deus no Antigo Testamento não é a ideia ensinada por São João, que diz Deus é amor. Você não encontra essa ideia no Antigo Testamento. Bem, o próprio Deus se revela uno e trino no Novo Testamento e não no Antigo. Para dizer, precisamos ter no coração muita expectativa pela chegada do Messias. E parece que nem sempre vemos essa expectativa no povo católico. Parece que a liturgia não consegue gerar, e muitos até por desconhecimento, essa expectativa. Porque junto com a expectativa, deveria vir então um caminho de preparação. Se eu tenho a expectativa, eu me preparo. Como seria importante nos prepararmos bem para cada tempo. Vemos nossas crianças, né, com provas para os colégios, né, provas para o vestibular, para a faculdade. Quanta preparação! Nossa vida religiosa precisa entrar em dinâmicas também de preparação. Estamos a poucos dias de acolher o Messias. Já sabemos disso, porque a liturgia faz memória. Então importa que nos preparemos, uma preparação feita de ações concretas. Domingo passado, no Evangelho, São João Batista dizia, produzir frutos que provem a vossa conversão. Evangelho do domingo passado. Que a tua e a minha conversão sejam manifestados por frutos concretos. Não só de boca, não só de missa dominical. Se tua vida religiosa se restringe à missa dominical, lamento, ela está frágil. Não é suficiente para sustentar toda a tua vida religiosa e fazê-la crescer. Ofereça a Deus um coração convertido, um coração purificado, um coração que busca essa preparação e essa purificação por meio da intensificação da oração. Mas quantos de nós, devotos de Maria, não temos nem o hábito de missa dominical? Eu lembro, um homem mandou mensagem dizendo, padre, já estou rezando um texto todos os dias. Eu respondi, começou tarde. Acho que ele esperou assim, que bom, né? Que bom, né? Que bom começou, antes tarde que nunca, né? Mas eu falei para ele, meus adolescentes rezam mais do que você. Então, tenha uma fé adulta, aprofunde tua experiência religiosa, né? Não acho que agora começou o terço rezado diariamente e está bom já. Intensifique contato com a palavra.
meditação diária, confissão frequente. Disponibilizamos confissão todas as noites. Aí, o dia e todas as noites da semana passada, né? Para tentar facilitar, mas há pouca procura. Como que você prepara o teu coração se você não vence o pecado na tua vida? O pecado que te distancia de Deus? Então, frutos de conversão, frutos concretos, oferte a Deus perdão e reconciliação. Os reis magos vão trazer ouro, incenso, mirra, vão apresentar a Deus. Talvez escolha um perdão que você precise muito dar. Oferte a Deus um perdão. Tire do seu coração mágoas que limitam tua vida religiosa, que te limitam como pessoa, como convivência. Ação concreta. Oferte a Deus caridade para com teus irmãos. Bem, tantas ações podemos oferecer, mas concretas, frutos concretos, que assim possamos entrar nessa dinâmica de expectativa, essa dinâmica de quem aguarda o Messias chegar, e que desse modo expressemos nossa fé nesse tempo do advento, expressemos nossa esperança, expressemos o nosso amor a Deus. Não desculpas, não justificativas, mas produzir frutos que provem a vossa conversão. Por quê? Porque o Senhor está para vir, trazendo a salvação para todos, mas acolhem a salvação de Deus aqueles que se preparam para recebê-lo. Seja um jovem, um homem, uma mulher, um adulto, um idoso, que chegue preparado na celebração do Santo Natal. Assim seja. Amém.